Vamos começar mais um vlog de leitura, agora em dezembro, o último vlog de 2024. E em dezembro a gente já começou com um livro muito leve, tá? Muito família, muito, assim, simples. Contém ironia, tá, gente? Eu tô lendo esse livro junto com um clube de leitura aqui da minha cidade, que é um clube que eu faço parte. E dessa vez a gente escolheu, para finalizar o ano, de uma forma bem leve, Jantar Secreto, do autor Rafael Montes. É o quarto livro que eu leio do autor, todos os outros eu gostei muito. Ele tem uma imaginação que eu não sei como ele consegue. E Jantar Secreto, de todos dele que eu li até agora, é o que eu mais estou gostando, assim, do desenvolvimento da história, do desenvolvimento dos personagens, de como as coisas estão acontecendo, de como eu fiquei imersa na leitura, de como ele conseguiu me prender numa narrativa. Mas também é o mais nojento dele que eu já li até hoje, tá? Esse é um livro que vai trazer muito sobre canibalismo, muito questionamento sobre o nosso consumo de carne. E é um livro que vai trazer a história de 4 jovens que se mudam para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. Eles acabam morando juntos, né? Eles são amigos desde a infância ali, então eles acabam morando todos juntos. E a gente vai ver isso anos depois, né? Um deles é que conta a história pra gente, de como tudo começou, enfim, ele vai narrando toda essa trama. E a gente vai ver como eles estão depois de anos, depois de terminar a faculdade ou depois de trancar a faculdade e tal, como eles estão no Rio de Janeiro. E aí eles estão passando por um momento de dificuldade financeira, eles não estão conseguindo pagar o aluguel por um motivo específico, que a gente vai conhecendo ao longo da história. E eles resolvem, então, entrar num site chamado Jantar Secreto. Um deles, né, joga essa ideia. E esse site, ele propõe o seguinte, que você abra as portas ali da sua casa ou de algum lugar para receber pessoas desconhecidas, cobrando, né, esse jantar das pessoas, e aí você vai oferecer cardápios diferenciados, né? E para chamar atenção, um deles coloca no anúncio que eles vão servir carne humana. E aí, apesar do anúncio cair logo assim, né, o próprio site derruba esse anúncio por conta de se tratar de canibalismo, eles ainda conseguem contato de algumas pessoas e esse jantar secreto realmente acontece. Então, a partir daí, eles entram numa bola de neve, porque eles descobrem que eles podem ganhar muito dinheiro com isso, apesar de alguns serem contra, alguns dos 4 amigos serem contra, eles descobrem que eles podem ganhar muito dinheiro com isso. E aí, o dinheiro falou mais alto e eles acabam envolvidos nessa trama, né, de onde nós vamos conseguir corpos, pra gente fazer esses jantares secretos, né, quanto a gente vai cobrar, quanto a gente vai ganhar de dinheiro, quem vai entrar de sócio, quem não vai, quem vai fazer o quê. Então eles meio que montam ali uma empresa, oferecendo o que eles chamam de carnes de gaivotas, né, por uma coisa específica ali da história que vai ser explicado também o nome, tá? Eles oferecem essas carnes de gaivotas para essas pessoas e eles se embolam em um monte de situações porque eles precisam conseguir corpos. E apesar de ser um livro que traz uma narrativa bem nojenta, tá? Porque a gente tem muita descrição de preparação de prato, a gente tem muita descrição das pessoas comendo esses pratos, a gente tem descrição do que eles fizeram com os corpos, a gente tem descrição do corte dos corpos, do que é cada parte, sabe? Então, assim, é um livro bem gore, é um livro para maior de 18 anos, com toda certeza. É um livro que vai trazer essa temática de canibalismo, então assim, é muito tenso, é bem nojento, então se você tem o estômago mais sensível, se você não está acostumado a ler esse tipo de livro, que traz essa coisa bem descritiva, sabe, de coisas com sangue e bem gore, não recomendo, não é um livro para todo mundo, mas é um livro que se você já tá meio que acostumado, ou se você tem interesse em ler, né, sendo maior de 18 anos, é um livro que vai te prender. Eu tô muito imersa na leitura, eu tô em 75%. Eu não vejo a hora de terminar, eu quero saber como isso vai terminar. Tô muito curiosa. O Rafael, ele tem esse poder de te prender na história e ele tem esse poder de trazer reviravoltas. Então, quando você acha que você já viu de tudo na trama, ele vai lá e coloca mais algum elemento pra te deixar, tipo, mais surpresa ainda, sabe? E, como eu falei, apesar de ser um livro nojento, eu tô muito imersa na leitura. Eu tô com muita raiva desses personagens, por tudo que... Eita, que eu chacoalhei a câmera. Eu tô com muita raiva desses personagens. Tá chacoalhando ainda? Por tudo que eles estão fazendo, sabe? Então eu quero muito saber como que as consequências desses atos que eles estão cometendo vai chegar, e elas já começaram a chegar, tá? Eu já tô em 70%,
E aí a gente já vai vendo algumas situações se desenrolando entre os quatro, a gente vai vendo algumas situações se desenrolando, tipo, com polícia e tal, e o quanto essa comunidade que gosta desse tipo de coisa começa a surgir, assim, parece que todo mundo, onde você olha, tem alguém que tá interessado nesse jantar deles, que é curioso, que quer saber o gosto, sabe aquela coisa? E isso vai te deixando muito revoltado, entendeu? Mas Rafael Montes, a gente já espera, pelo menos, eu já espero que ele vai trazer temáticas pesadas, temáticas tensas e que ele vai trazer isso de formas bem descritivas, mas como eu falei, Jantar Secreto até hoje tá sendo mais descritivo que eu já li dele, tá? Mas eu tô gostando bastante da leitura, é um forte candidato para um livro 5 estrelas aí, de 2024, apesar da temática tensa, é um livro muito bem desenvolvido, é um livro muito bem escrito, né, com muita descrição, como eu falei, mas é um livro muito bem escrito e que ele me deixou imersa na leitura. E eu não quero mais parar, eu quero saber o final, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber para onde esses quatro vão ser levados, se vai ter consequência dos atos dele em relação à justiça, assim, entendeu? Porque começa a aparecer cenas que são muito revoltantes, angustiantes e que você quer que alguém pague pelo que tá acontecendo, sabe? Então é um livro bem tenso, mas o Rafael conseguiu fazer com que a gente tenha todos os sentimentos possíveis por esses personagens, sabe? Por esses personagens e também pelas situações ali que ele vai descrevendo. Então é isso. Eu vou terminar e vou vir aqui para contar para vocês o que eu achei do final. Atualizando as minhas leituras, eu finalizei a leitura de Jantar Secreto e eu gostei muito desse livro. Ele é um livro que ele é realmente perturbador, assim, ele tem diversas cenas super pesadas, mas eu achei esse livro muito bem escrito. Esse foi o quarto livro que eu li do Rafael Montes, e esse de longe foi o que eu mais gostei, o que eu mais fiquei entretido, o que eu mais quis saber e o que mais me surpreendeu no final. Eu gostei bastante do final, eu não esperava que tudo aquilo fosse acontecer, ter uma cena assim no final que eu fiquei assim de boca aberta realmente. E eu gostei muito dessa leitura, não vou falar assim muito porque senão vai ser spoiler, mas é um livro para maiores de 18 anos, tem muitas cenas pesadas, tem muitas cenas tensas assim, tem muitas descrições, tem bastante parte que vai incomodar porque o Rafael ele conseguiu trazer tipo uma descrição de como as pessoas elas têm a sensação na hora que elas comem a chamada carne de gaivota, né? E aí aquilo vai mexendo com você e você vai entrando na história e você vai, tipo, sentindo nojo do que tá acontecendo. Mas é um livro muito bem escrito, ele deixou todas as pontas, assim, grudadinhas, sabe? Sem pontas soltas. Então eu gostei bastante dessa história. E eu li mais 2 mangás desde a nossa última atualização aqui. São mangás também para maiores de 18 anos, para quem curte investigação criminal. Eu estou ansiosíssima aguardando o 3º volume, que eu li o 1º e o 2º, e esse mangá ele é completo em 3 volumes, então só falta mais um para eu saber o final dessa história, que é Museum. O assassino ri na chuva. O 1º e o 2º estão aqui, e estou ansiosa para fazer a leitura do 3º também. Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre uma investigação criminal que está acontecendo por conta de diversos assassinatos de pessoas que estavam envolvidas em um determinado julgamento, né? Eles eram jurados ali, pessoas comuns, que são chamadas para ser jurados no momento de um julgamento, e essas pessoas votaram para que o réu recebesse ali eu não lembro se era prisão perpétua agora, ou se era prisão de morte mesmo, a prisão de morte, ou se era sentença de morte mesmo, tá? Mas enfim, eles votaram contra esse réu, né, julgando esse réu como culpado, dando a pena de morte. Eu acho que foi pena de morte, dando a pena de morte. E aí esses jurados eles estão aparecendo mortos. Todo mundo que estava envolvido ali naquele julgamento acaba aparecendo mortos aqui. E aí a gente vai ter um pouco dessa investigação, só que o nosso principal investigador ali, nosso principal detetive, acaba meio que levando bastante dessa história pro lado pessoal, porque a sua mulher era uma dessas juradas. E aí entra toda nessa trama de envolver a família dele também, sabe? Então, eu gostei muito
dessa história. Esse mangá ele vai trazer então várias cenas de violência, muitas cenas de violência, algumas cenas de sexo. Então ele realmente é um mangá para maiores de 18 anos, mas se você gosta de investigação criminal, se você curte mangás, ou se você quer dar uma chance, essa é uma história que me envolveu bastante. Eu tô super entretida e eu tô muito ansiosa para fazer a leitura do terceiro, que ele sai agora em dezembro. Talvez até o final desse vlog eu já consiga ler o terceiro volume, mas se não, só em janeiro. Mas enfim, eu espero conseguir comprar logo o terceiro. Eu não sei se eu vou receber da editora, mas eu espero conseguir ler em breve esse terceiro volume, porque eu tô muito empolgada com essa trama. Eu quero muito saber o final, quero muito saber quem que é essa pessoa e saber um pouco mais de como vai terminar, porque o segundo volume terminou de uma maneira assim, que dá muita angústia e você quer saber a continuação e enfim. Eu li numa tarde só, então foi muito interessante. Vale a pena se você curte esse tipo de história um pouco mais pesada, um pouco mais tensa, se você é maior de idade e também se você curte mangás. Vamos falar sobre as minhas duas últimas leituras. Uma delas foi um mangá, não foi um mangá 100% pra mim. Eu acabei dando acho que 2,5 estrelas pra ele, porque eu esperava um pouco mais, mas é uma história interessante, é uma história leve, é pra cima de 14 anos, então talvez para um público mais jovem esse mangá funcione melhor, né? Que é Akane Banashi. Esse daqui é o volume 1, é um lançamento, eu acho que de 1 ou 2 meses atrás da JBC, da editora JBC. Esse foi um lançamento que me chamou a atenção porque vai contar a história de uma garota que quer ser uma contadora de histórias, né? Assim como o pai dela, que é o chamado Hakugo. O Hakugo mágico, ele é essa habilidade que as pessoas têm de subir num palco e interpretar vários personagens sem nem sair do lugar, assim, sabe? Interpretar vários personagens, mudar o tom de voz, fazer como se fosse um teatro com uma pessoa só, mas ao mesmo tempo meio que fazer as pessoas darem risada, sabe? Então sentir o que o público tá gostando. E essa é uma técnica, e o pai dela era um Hakugo, e por uma situação ele não acabou chegando onde ele queria chegar, ele precisou mudar de carreira, e ela desde criança vê o pai fazendo, né, contando essas histórias, então ela tem o desejo também de se tornar uma contadora de histórias. E a gente vai acompanhar um pouco da jornada da Akane, né, nessa tentativa de se tornar uma contadora de histórias. Então esse foi um mangá que acabou me decepcionando um pouquinho, porque ele é bem assim, levezinho, ele só vai contar um pouco sobre essa rotina dela, sobre a família e tal. Então assim, eu acho que esse é um mangá para quem quer começar a ler mangás. Eu acho que é uma ótima pedida para adolescentes, porque ele tem essa pegada mais leve. Como eu falei, a classificação dele é 14 anos, então se essas pessoas têm interesse, gostam de história em quadrinhos e querem tentar aí se arriscar no mangá, ou gostam de mangá, fica uma indicação para essa faixa etária mesmo, sabe? Como adulto hoje, aos 28, não foi um mangá que me chamou tanto a atenção como poderia ter chamado, sabe? Mas por ele trazer essa parte de contar histórias, é bem interessante e acompanhar um pouquinho aí da jornada da protagonista também. Então fica uma indicação principalmente para o público adolescente, para quem está querendo começar a ler mangás, para quem está querendo até começar a ler alguma coisa mesmo, fica uma indicação de uma história leve para cima de 14 anos. E temos um favorito neste vídeo, pelo menos por enquanto. Temos um favorito aí nesse vídeo. Faz um tempinho que eu não favoritava um livro. E eu fiquei muito feliz de ter favoritado esse, porque era uma leitura que eu queria, estava muito ansiosa. Eu ganhei de presente de uma amiga lá na Bienal, da amiga que foi comigo, que é a Ellen. E aí a gente estava muito ansiosa para fazer essa leitura. Agora que eu terminei, eu deixei todos os meus comentários ali no livro, grifei várias partes, e aí eu vou entregar para ela também poder fazer essa leitura e deixar os comentários dela no livro, que é Impostora. Foi meu primeiro contato com a autora. Ela é a mesma autora de A Guerra da Papoula e Babel, que são livros que eu ainda quero ler, eu tenho muito interesse em ler. A gente nota que ela faz uma pesquisa muito grande já para esse livro, que é um livro de, sei lá, 350 páginas. Ela faz uma pesquisa muito grande e esse livro é uma grande crítica literária. A gente vai conhecer a história
de 2 escritoras. Uma delas conseguiu atingir o sucesso, vendeu os direitos dos seus livros ali para Netflix, ganhou muito dinheiro e tal, e a amiga dela não conseguiu, né, esse sucesso. Ela tem uma certa inveja, né, da Athena, que é a grande autora de sucesso, e a June, que é a que não conseguiu atingir o sucesso, ela tem uma certa inveja ali da Athena por tudo que ela conseguiu conquistar e tal. Por que o livro dela não alcançou não fez tanto sucesso quanto os livros da Athena, enfim. E certo dia as duas estão juntas e a Athena acaba sofrendo ali um acidente, ela acaba falecendo na frente da June. E a June meio que aproveita essa situação para pegar um manuscrito que a Athena tinha deixado, tipo, finalizado ali, sabe? Que estava em cima da mesa. E a Athena era daquelas mulheres que não escrevem em computador e tal, ela escrevia em máquinas de escrever, fazia anotações em cadernos. Então a June sabe que não tem uma cópia, tipo, não é uma cópia do Word que tá no Drive, que ela compartilhou com alguém. Não, ela só compartilhava depois de pronto, e como ela tinha acabado de terminar, ela sabia que ninguém sabia dessa história. E a June vai lá, pega esse rascunho, né, um primeiro rascunho ali, e ela vai lá, pega esse rascunho e a decide publicar como se fosse dela a história. Ela faz diversas adaptações, ela acrescenta coisa, ela muda coisa, mas ela segue ali o rumo da história que a Athena já tinha escrito. E esse livro bomba, vira um best-seller, ela ganha muito dinheiro. E, gente, acompanhar toda essa jornada é que faz o livro ser diferente e ser interessante. A June é que vai contar a história pra gente. E a gente vai se pegar com muita raiva dela, porque ela vai contando pra gente os pensamentos. E eu comecei a ficar com muita raiva, principalmente no começo do livro. E aí a gente vai se aprofundando, a gente vai conhecendo um pouco mais da June, mas também conhecendo um pouco mais da Athena e da história das duas. E aí a gente começa a ficar com raiva de todo mundo, de todo mundo do livro, entendeu? Esse foi um livro que ele trouxe muitas críticas para o mercado literário. Então, se você gosta de saber como as coisas funcionam ali nos bastidores, esse livro, assim, ele vem com um prato cheio, assim, para você. Ele vai falar muito sobre o marketing, ele vai falar muito sobre a importância das redes sociais, sobre as brigas ali do Twitter, ele vai falar muito sobre o poder que essa rede social ela tem de cancelar ou de promover um livro e um autor. Ela vai falar sobre apropriação cultural e enfim, sobre plágio, sobre toda a pressão que os autores têm em cima deles, sobre lançar um primeiro livro e não alcançar o sucesso esperado. Enfim, gente, vai trazer muita coisa do mercado literário. Então, por isso que esse livro me agradou muito, assim. Eu me senti assistindo um episódio de uma série muito louca, comendo uma pipoquinha e querendo saber a fofoca. Sabe quando tem aquelas tretas no Twitter, que você vai seguindo o fio e começa a sair vídeo e começa a sair não sei o quê? Pois é, esse livro é uma grande fofoca, mas ele é muito interessante e ele tem muitas camadas ali de críticas, então é muito interessante você acompanhar e prepare-se porque você vai sentir raiva dessas protagonistas desse livro, tá? Mas eu gostei demais, eu me diverti com a história, eu fiquei imersa. O começo foi um pouquinho lento pra mim, mas depois que eu engrenei, gente, eu li assim muito rápido. O único ponto negativo pra mim desse livro foi pro final. Eu achei o final meio mirabolante pro que estava sendo apresentado até agora na história, sabe? Eu achei que deu assim não tem grandes surpresas, não tem grandes plots, mas assim, aconteceu uma coisa específica ali no final que eu fiquei, nossa, é muito assim pro que estava sendo apresentado. Foi uma coisa muito, muito doida que aconteceu no final, que não condiz com o que estava vindo aparecendo aqui na história, sabe? Não sei. Enfim, eu achei muito mirabolante pro que eu estava esperando, sabe? E aí, esse foi um ponto negativo, mas mesmo assim, por toda a jornada dessa protagonista, por todos os sentimentos, por todas as coisas que eu anotei e que eu parei para pensar e que esse livro te faz pensar muito sobre o consumo literário, né? Sobre os autores, editoras e, enfim, compras de direitos, plágios, enfim, tanta coisa que faz você pensar que esse livro, a jornada toda foi muito boa. Então, sim, se tornou um favorito. E eu fiquei muito, 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 muito feliz de ter favoritado esse livro. E agora ele vai lá para minha amiga,
Então é isso por enquanto, foram essas 2 leituras aí, em breve eu volto para atualizar vocês com mais. Atualizando as minhas leituras aí de dezembro, eu finalizei a leitura de Antes que o Café Esfrie 3, esse era um livro que fazia um tempinho que eu precisava ler, eu gosto muito dessa série, e eu tava devendo terminar e lançou o 4º volume, que eu já vou comentar sobre ele também aqui pra vocês. Mas nesse terceiro, então, a gente vai continuar a jornada dos protagonistas e dos clientes ali do café que faz as pessoas voltarem no tempo, né? A sua grande maioria, pelo menos, quer voltar no tempo, mas ele faz viajar no tempo. É claro que tem diversas regras envolvendo essas viagens no tempo, mas mais uma vez o autor traz histórias que são leves, que são histórias cativantes. Nem adianta eu entrar muito em detalhes sobre o 3 e, na verdade, nem sobre o 4, que o 4 eu tenho ele em mãos aqui, tá? O 3 eu comprei em e-book, mas eu quero muito comprar a edição física, porque eu tenho o 1º, o 2º aqui e o 4º, então eu vou comprar a edição física também do 3º. Mas nem adianta eu entrar muito detalhe aí do 3º e do 4º, porque apesar de cada livro trazer 4 histórias diferentes, a gente tem ali os mesmos garçons, os donos do café, então a gente vai acompanhando um pouco também da jornada de quem trabalha nesse café. E às vezes alguns personagens que aparecem em outras histórias, mas não são protagonistas, são secundários, em algum momento acabam sendo ali protagonista de alguma história, acaba sendo a pessoa que vai viajar no tempo. Então nem adianta eu entrar em muitos detalhes, porque assim, são histórias que são, querendo ou não, meio que interligadas, sabe? Então fica uma indicação para vocês de uma ótima ficção de cura. Se vocês gostam desse tipo de livro, né, desse gênero, são livros bem curtinhos, cada livro tem ali 4 histórias, e são livros para mim que, apesar de ter de serem um pouquinho repetitivos, porque cada história vai trazer ali os donos do café tendo que explicar as regras, enfim, são histórias que são muito comoventes, são histórias que, pelo menos uma em cada livro, vai te tocar, você vai se identificar, você vai notar que lembra alguém da sua família, sabe? Então, assim, são histórias que, de alguma maneira, elas vão te tocar e elas vão te dar uma lição, assim, muito importante, sabe? São livros que vão tratar sobre arrependimentos, sobre luto, bastante sobre luto, sobre a gente conseguir seguir em frente, sobre aquela coisa de a gente não ter falado tudo que a gente devia ter falado para a pessoa no momento certo, e de repente essa pessoa não tá mais presente. Enfim, são várias coisas diferentes que esse livro vai tratando ali, sabe? Amor, amizade. Então a gente vai acompanhando a jornada desses protagonistas e é muito interessante. Então fica a indicação de livros de cura para vocês. Aproveitar que eu já tô aqui, eu quero comentar com vocês um livro que eu finalizei. Não comecei ele em dezembro, eu comecei ele em algum outro vlog de leitura deste canal. Mas era um livro que não é que eu não esteja gostando, não estava gostando. É um livro que foi um livro favoritado, mas foi um livro que eu não queria terminar, porque o próximo livro só vai lançar em agosto do ano que vem. Então vocês já podem imaginar o meu desespero, tá? Porque eu finalizei esse livro querendo mais e vai demorar ali, sei lá, 8 meses, 9 meses. Isso se eu comprar no lançamento de novo, tá? Que é Aprendiz do Vilão. Gente, eu fiz muita marcação nesse livro, eu anotei muita coisa, eu suspirei com a continuação dessa história. A gente tem uma romantasia. Esse daqui é o 2º volume de Assistente do Vilão, então esse é Aprendiz do Vilão, e a gente vai ter mais um volume ali que vai ser lançado em 2025. Eu demorei para ler esse livro, como eu falei para vocês, porque eu tava gostando muito e eu simplesmente não queria que acabasse, eu não queria ver o fim dessa história. Porque eu gosto muito desses personagens, eu me divirto muito com os diálogos entre a Ivy e o vilão. E aqui a gente tem mais um pouco ali de um romance slow burn. Se você gosta de romances que são lentos, que demoram para acontecer coisa, vocês vão gostar desses livros. Porque a autora vai entregando migalhas de romance. Nesse daqui a gente tem mais cenas, né, de interação do casal, porque afinal eles se apaixonam no primeiro, então nesse segundo a gente já tem ali, a gente já sabe que eles são apaixonados, eles estão descobrindo essa paixão também, mas é aquela coisa o tempo todo, tipo, eu não sou bom pra você, tipo, é impossível você me amar, porque eu sou malvado e coisa assim. E essa aqui é uma série que você vai passar pano pro vilão, você vai torcer por ele, você vai torcer pela Ivy, que é uma personagem que nesse livro aqui ela cresceu muito.
ela sempre foi aquela personagem sunshine, né, que a gente fala. Então ela é toda alegre, ela é toda pra frente, ela é toda animada, ela só vê o ponto positivo das coisas, enfim, nada tira ela do sério. Só que nesse livro aqui, além dela continuar tendo todas essas características, ela tá muito assim, se precisar decepar a cabeça de alguém, conta com ela mesmo, entendeu? Se ela precisar dar um murro na cara de alguém, se ela precisar brigar, se ela precisar xingar, ela também vai precisar de tudo isso. Conta com ela pra enterrar o corpo, entendeu? Ela também tá muito nessa vibe. Então a gente vê que a convivência ali com as pessoas ali na Torre do Vilão, né? Ela tá amadurecendo por um certo ponto, mas ela também tá ficando muito parecida com ele. E aí essa pegada tá meio que deixando ele nervoso, sabe? Porque ele sabe que ela é muito boa e que ele cometeu muitos erros e ele não quer que ela cometa as mesmas coisas. Então ele acha que ele não é uma boa influência. Realmente não é, né, gente? Mas a gente torce por esse casal. Mas enfim, gente, eu me divirto demais. Eu fiz uma resenha sobre esse livro lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conferirem. Mas eu me diverti demais com esse livro, gente. Eu acho ele fantástico, essa série toda. E eu tô muito ansiosa pra fazer a leitura desse terceiro volume. Não vejo a hora que ele lance. Vamos lá encerrar o ano de 2024, tá? De leituras, porque eu já estou na primeira semana de janeiro de 2025, que é quando esse vlog vai sair aí em breve, tá? Mas eu finalizei 2 leituras ali na semana do Natal, foram 2 histórias em quadrinhos que eu queria muito ler, que eu tava muito animada para ler, porque eu gostei bastante. São histórias que são livres para qualquer idade, então vai ficar ali na estante da minha filha, tá? Porque sim, gente, em 2025 teremos bebês nesse canal, mas vai ficar na estante da minha filha, que foram 2 leituras que eu gostei bastante. Eu li o primeiro dessa série faz um tempinho, foi em 2024 também, mas já faz um tempinho, foi ali perto da Bienal, né, em setembro, outubro mais ou menos que eu li, e eu gostei bastante. E em dezembro foi lançado mais 2 volumes dessa série. Apesar de não ser uma continuação direta, seria legal você ler na ordem de lançamento, porque os personagens, eles vão aparecendo, cada livro um novo personagem, sabe? Então seria legal você ler na ordem. Mas esse livro é como fazer amigos e enfrentar alienígenas e como fazer amigos e enfrentar feiticeiros, tá? São 2 HQs nacionais dos autores Gustavo Borges e Eric Peleias. Um deles é o roteirista e o outro é o desenhista, né, que faz ali a arte. E eu amo essas edições, eu fiquei simplesmente apaixonada. O desenho, a arte toda, veio um marcador de páginas, é muito bonitinho e a gente vai acompanhar a jornada de um grupo de amigos que enfrentam alguma coisa em cada história, sabe? O primeiro foi dos fantasmas, como fazer amigos e enfrentar fantasmas. E aí aqui a gente vai ter como fazer amigos e enfrentar alienígenas com a adição de um personagem novo, que é esse aqui do meio. E no terceiro volume a gente vai ter mais uma edição, que é essa aqui. Então são histórias que são muito leves, são histórias divertidas, são histórias rapidinhas, são ótimos presentes para quem está começando a ler agora, é uma criança, é um pré-adolescente. São aventuras gostosas ali para quem tem 10 anos, por exemplo, sabe? São aventuras divertidas, 9 anos. Então, se você procura um presente legal para uma criança que tá aprendendo a ler, que tá aprendendo a ler não, né? Mas assim, também, que é livro para qualquer idade. Mas tipo assim, uma criança que já tem aí os seus 9, 10 anos, eu acho uma idade muito legal para ler esses livros. Então, fica a indicação para vocês, além dessa edição ser maravilhosa. Então, essa coleção toda é uma gracinha. São aventuras divertidas, com protagonistas engraçados, são histórias leves, assim, sabe? E eu gostei bastante de ler ali na semana do Natal. Eu li e fiquei super tranquila, eram historinhas que eu tava precisando, assim, sabe? Pra relaxar ali no fim do ano, pra começar o ano já com outros tipos de leitura, então fica a indicação pra vocês. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vlog de leitura aqui neste canal, o último de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês consigam continuar me acompanhando aí em 2025. Espero conseguir continuar criando conteúdo cada vez mais aqui para vocês.
Mas é isso, estou animada para as leituras de 2025, que vem ótimas leituras e a gente se vê na próxima semana, no próximo ano. Desejo que 2025 seja um ano excelente para todo mundo, seja um ano com muita saúde, que a gente corra atrás de tudo que a gente precisar, sabe? Que a gente consiga resolver tudo que aparecer pela frente. E aí é isso, e com boas leituras, que esse é o que é o importante também, né, gente? Não só saúde, mas a gente também quer uma boa leitura, né, no fim das contas. Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!